E aí você fala que a Roadrunner estava preocupada? Bicho, o Type O Negative meteu um furico na capa do primeiro disco, brother. Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Podcast, cara. O teu podcast semanal, agora bissemanal, velho. Olha só que loucura, meu. Chegamos a 2 edições por semana depois da edição número 100 que vocês viram aí no sábado. Que eu até iniciei falando que ia para terça, é porque a gente estava num momento de mudanças aí de datas e gravações. Então, 2026, a ideia é a gente tentar conseguir aí 2 edições semanais, né, meu? E nesse programa aí já tô com 2 convidados, o Maurício, que já é da casa, aí escreve lá pro site desconecta.com.br, e aí o convidado número 2 aí, Grandes Boris Grilo. Meu velho, muito obrigado por aceitar aí o convite pra gente falar de um dos álbuns mais importantes. Eu não diria só do metal, cara, mas eu diria da música brasileira, principalmente olhando para o universo fora do país, assim, né? Como esse disco ele é importante e colocou o Brasil num cenário mundial, obviamente mais alocado para o lado do metal, que é, né, os 30 anos aí do Roots, né? Estamos falando aí de um disco clássico onde a banda se escondeu numa tribo indígena aí para fazer uma sonzeira, um som lamacento, uma produção suja, às vezes meio misturando as coisas, apesar do baixo do Paulo aqui estar bem marcante, mas as guitarras, vocais, baterias, troço meio lamacento do Ross Hodgson, que é o cara aí conhecido como produtor do nu metal, né, cara? Então tem todas essas histórias meio juntas no metal, com Korn 94, mas teve o Chaos AD. Bom, a gente vai falar sobre isso no programa. Seja bem-vindo, Boris. Obrigado pela parceria aí. Fala, Marcelo, beleza, cara? Fala, Maurício, obrigado pelo convite. Tamo aí, cara. Falar de Sepultura sempre é bom, falar do Roots também é bom, cara, e você tá certo na sua afirmação, que talvez seja um dos discos mais importantes aí da música brasileira, né? E eu me arrisco a dizer, cara, que ele é o disco mais importante do metal brasileiro. E assim, não necessariamente nós estamos falando o mais importante, não necessariamente ele pode ser o melhor. Pode ser o melhor para algumas pessoas, mas o mais importante ele é. Eu não tenho a menor dúvida disso. É um álbum único, né, cara? Singular, né? E assim, muito se fala que o Sepultura teve uma ruptura nessa época, né? Mas se você analisar a história da banda, de 85, né? 85, 86 até 96, né? O que a gente tá falando, cara, o Sepultura fez mais que uma ruptura com o seu som. Teve a primeira ruptura foi da fase Morbid Visions, né, do Bestial, Morbid Visions para Esquizofrenia, ali já foi uma ruptura, né, porque era uma banda de death metal. Uhum. E a segunda ruptura foi propriamente do Beneath the Remains com Arise. Embora sejam 2 discos de thrash, o Arise já quebrava uma sequência. Ele já não era aquele thrash, né, aquela rapidez, já tinha andamento quebrado, já tinha música cadenciada, já tinha mais melodia, já tinha de levezinho umas perdão, Maurício, não ouvi, desculpa. Tinha bastante groove ainda também, tá ligado? Já tinha groove e já tinha os primeirinhos toquezinhos tribais ali, né? O início de Altered State ali já deixa isso claro. Mas é claro que depois a ruptura maior foi com o Roots, ou com o Chaos AD, perdão. Aí é inquestionável, né? Mas aí eu acho que tem muito do que a banda estava fazendo. Quando a banda foi embora, quando a banda saiu daqui,
quando a banda foi para fora e olhou o que estava acontecendo num cenário metal propriamente dito, os caras olharam e falaram, opa, não é só Venom, Sodom e os trash que a gente conhece que existe, cara. E ali, efetivamente, a primeira turnê do Sepultura na Europa, eu acho que já começou essa mudança com o Sodom. Mas a turnê do Arise foi maior, cara. E ali foi realmente quando os caras quebraram. Porque quando eles pegaram... palmeirense gritando aqui. É o Max. E aí eles já ouviam naquela época New Model Army. Se você pegar o Chaos AD, as estruturas das músicas tem muita coisa de New Model Army. Então já veio se quebrando essa ruptura. E velho, se vocês pararem para pensar, de 85 para 96 são 11 anos, vai. Não vamos nem considerar 85, vamos considerar 86, que foi o primeiro disco. Uhum. Cara, é uma... Eles tiveram uma ascensão muito grande, cara. Foi um negócio muito rápido. Foi muito rápido. Poucas bandas conseguiram isso, uma evolução sonora em tão pouco tempo, cara. Se você for parar pra pensar, é assustador isso, cara. Foram 10 anos que os caras estavam com vontade de fazer o lance mesmo, velho. Diferente, né, meu? É isso, Maurício? Muito boa noite. Não, é isso mesmo, cara. Assim, tá certíssimo. Eu diria que eles tiveram... Mano, é que eu vou dizer uma real aqui, mano. Os caras correram atrás pra caralho. Os caras correram atrás... Muito, velho. Eles não, entendeu? Eles não tinham ali uma cabeça ali limitada ali, tá ligado? Assim, eu diria que assim, mano, mano, falar uma coisa sobre o Max, meu, ele era um dos caras que mais tinha a cabeça aberta dentro da banda, né? Ele é o cara que mais tinha a cabeça aberta dentro da banda, eu diria, né? Eu lembro de ver o que é... Eu não sei se ele seria o mais, mas ele tinha uma cabeça muito aberta. Eu não sei se ele seria o mais, mas ele tem uma cabeça... É um dos. Que assim, quem era mais ligado ali nos alternativão mesmo ali, tá ligado? Era o Igor, tá ligado? O cara já tava conhecendo industrial já no final daquela década, tá ligado? Já tava ligadão sempre em tudo, né? Eu diria ali que foi questão de tempo, né? Eu diria que foi questão de tempo, sabe, cara? Pessoal aí soltando fogos aqui, mas enfim. Cara, eu diria que é questão de tempo, né, velho? Porque os caras, eles estavam se inspirando... Primeiras viagens, né, velho? Isso, também as turnês. Porque se você perceber, mano, os caras, eles estavam saindo, por exemplo, indo em turnê ali, que, porra, cara, o festival tinha... Entendeu? O festival tinha banda alternativa, tinha banda industrial, tá ligado? Os caras estavam indo, por exemplo, em backstage ali que tava, por exemplo, né, que tem até aquela história ali embaraçosa lá do Pearl Jam ali, tá ligado? Os caras estavam indo backstage lá e tinha o Pearl Jam, que tinha o Alice in Chains, tava fazendo turnê ali com o Ozzy, tá ligado? Meu, virou uma troca, né, cara? Basicamente acabou virando uma troca, né, meu? E quando você acaba tendo saudade de casa, né? Você acaba até incorporando muito desses elementos na sua própria música também, né? Uma forma de você tentar voltar às raízes, mas você trazer isso para fora. A gente está aqui fora agora, vamos trazer a ideia de quem a gente realmente é para os gringos, né, cara? Isso que eu acho, assim, fenomenal por parte do Sepultura nessa época. Teve, além dessa troca, né, as primeiras turnês, as primeiras coisas, eu lembro que em 93, talvez, ali na turnê do Chaos AD, cara, ali foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de bandas como Neuroses, como Korn, que até então aqui a gente não conhecia, né, que sempre chega as coisas um pouco atrasadas. Ainda mais naquela época sem internet, né? Naquela época sem internet. Então era Clutch, cara. Eu lembro que eu conheci Clutch, porque eu vi uma vez o Max falando sobre Clutch, cara. Então, olha do que nós estamos falando. Então, os caras ali, eles se abriram. E assim, não tem como não falar do primeiro disco do Korn,
como influência direta pro Roots, né? Porque, na verdade, não influência para o disco. Eles queriam aquele som, aquela sonoridade. Eles queriam uma coisa mais densa. Só que eu acho que a maior influência pro Roots não foi só o Korn e o Ross Robinson, o primeiro disco dele, mas foi o Da Lama ao Caos do Chico Science. Isso também, cara. Sim, verdade. Isso mudou a cabeça dos caras. Quando os caras ouviram toda aquela cena de Recife borbulhando naquela época, e aí a MTV tem muita culpa, entre aspas, nisso. Cara, a cena de Recife era muito rica, cara. Até hoje né? Que hoje não tem mais essa troca, então só quem vai atrás, não tem programa, essas coisas do tipo. Mas quando eles começaram a conhecer o Chico Science, que eles viram o poder dos tambores ao vivo, e quem assistiu o Chico Science ao vivo com a Nação Zumbi, assim, eu não sei se vocês assistiram, não, cara, era assombroso, cara. Era um negócio... Não dá pra descrever o que era, cara. Aqueles tambores, aquela... a força que aquilo tinha ao vivo, né? Então ali eles tentaram juntar. Era sobrenatural, né, cara? Era sobrenatural. Era um negócio assustador, cara. Era um negócio... Assim, eu assisti uma vez o Chico Science quando eles faziam aqui no Sesc Interlagos. Eles faziam aquele programa da TV Cultura, o Bem Amigos. Uma vez eu assisti o Chico Science lá. Velho, isso é louco. Eu saí de lá que eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não entendi o que tinha acontecido. Eu falei, cara, o que é isso, velho? O que tá acontecendo aqui, brother? Cara, mas é incrível, né, mano? Essa energia, cara, que bandas ali, bandas jovens ali, cara, tá ligado? Parece que veio do nada, né? Aquela sensação que você tem de fazer o chão tremer, cara. Aquela aura sobrenatural que você tem em cima do palco, tá ligado? Eu acho que isso aí é o que mais cativa numa banda, né, meu? Quando a banda, ela tá realmente em sintonia com a música que ela tá tocando, sabe, bicho? Entendeu? Ela entra, ela não fica fazendo um discurso gigantesco, tá ligado? Ela entra, ela vai direto ao ponto ali, cara, e pimba, tá ligado, mano? Quando o Max, ele entrava no palco, cara, já gritando, vamos detonar essa porra, tá ligado? Velho, você já tinha uma noção que você ia ter um show do caralho, irmão, tá ligado? Assim, bicho, eu não sei explicar, cara. Era uma energia que eu também não consigo explicar, velho. Você vê aquele show no Pink Pop, cara, aquilo ali é coisa do outro mundo, velho. Tá, cara, eu acho que tem a parada do Zeitgeist, né, cara? Os caras estavam no momento certo, na hora certa, ressoando a música certa, né? A gente pode falar um pouco antes do Korn, a gente tem uma fase pré-nu metal ali, né, cara? O groove metal que pegou muito, né? Com o próprio Chaos AD, aquela galera do funk metal, do Faith No More vindo junto, né, meu? O Prong, como é que era outra banda lá de Nova York também, que era pegado também. Era o Prong. Você tem o White Zombie também, né, cara? Você tem o White Zombie também, que é groove, né? Também, né? Mas o White Zombie é uma linha mais industrial. E aí os caras foram trocando, né, meu? E aí a gente cai naquilo que eu falei. As viagens, cara. Realmente, me lembrei do Helmet. Quando os caras vêm fazendo as turnês, eles começam a conhecer essas pessoas, começam a ver essas influências, e eles começam os caras começam a receber tanta informação. Qual é a informação que os caras tinham aqui, velho? Sabe? Nenhuma. Era difícil chegar à informação. Cara, o grunge chegou aqui completamente torto, cara. Ninguém sabia explicar o grunge aqui no Brasil. Até hoje, ninguém sabe explicar. Então, E aí, quando os caras vão assistir Neuroses ao vivo, que vê todas aquelas experimentações, faz a turnê com Pantera, faz turnê com Biohazard, os caras falam, bicho, o que tá acontecendo? Onde a gente tava, velho? E aí muda tudo. E assim, a sonoridade do Roots, conversando com algumas pessoas e até pessoas que trabalhavam com a banda, já me falaram que, óbvio, que o Ross foi uma pessoa muito importante pro disco, isso é incontestável, mas o Roots só foi o Roots depois que o Andy Wallace pôs a mão na mixagem.
Antes dele pôr a mão na mixagem, o pessoal ficou meio... Quem ouviu o disco na época falou assim, isso aqui tá estranho, tá esquisito. Quando voltou a mixagem do Andy Wallace, os caras falaram, tá beleza. Tanto que, se você pegar o primeiro disco do Korn, como é uma referência que nós estamos usando aqui, ele é muito abafado. Ele tem uma mixagem estranha. Porque ali ele queria... E aí é a sonoridade do Korn. É aquela coisa densa, aquela coisa bem lamacenta, aquela coisa do baixo. Então, o Andy Wallace fez um puta trampo. Tanto que depois, se a gente pegar o Mediator lá, que é 100% Ross, a mixagem dele tem problemas, né, cara? Então, pra mim, é o disco mais brutal do Sepultura. É o disco mais brutal do Sepultura. Em termos de metal, é o mais brutal. Mas... ele nunca vai ter uma referência dentro dessa nova fase da banda, justamente por isso, porque a mixagem atrapalhou os caras ali. Né, cara, aquela coisa que eu falo, né, o legal do Ross Robinson, né, meu, é que ele iniciou um cenário, né, ele ajudou a iniciar um cenário, né, eu diria ali que tudo começou porque, mano, o cara teve uma treta ali com o Fear Factory, chegou ali pros caras do Korn e falou assim, ó, tá vendo essa música aqui desses caras? Pega esse riff aqui, entendeu? Pega esse riff aqui e vai ser a base de riffs aí de vocês, sabe? Cara, isso aqui mudou muito, cara. Mudou muito a década de 90, velho. Mudou, total. Muito, cara. Total. Muito, cara. Muito, velho. Pra caralho, esse disco aí também, tá ligado? Assim, Mudou. É uma coisa que eu... é que ele, era alternativão, isso aí era cru pra caramba, isso aí era entendeu, meu? Isso aí o pessoal ia falar que, cara, isso aí era alternativo do alternativo, né? Assim, negócio meio de bicho, isso aí é underground pra cacete, hoje em dia não é, mas, cara, entendeu? Quando você ouve até aquela última ou penúltima faixa ali, cara, que ela é enorme, desse auto-intitulado Korn, cara, mano, é atmosférica. Ela é uma faixa atmosférica pra caralho. Você vê ali, acho que é a última, nem lembro, mas você vê o Jonathan Davis ali chorando mesmo, tá ligado, cara? Mano, o cara não tava perguntando. Oi? Que são as experimentações que o Neurosis fazia ao vivo, cara. Fazia também, com aquela coisa densa, que era o Neurosis, né? Aquela coisa... aquele doom meio sludge, meio denso, eram as experimentações que eles faziam ao vivo, cara. E era isso. Mas tem um fato que... Só um adendo, Boris. Os caras também andavam com a galera do Primus. Acho que deve andar ou não sei. Mas eles tiveram ali, acho que, contato com a galera do Primus também, viu, cara? Muito provavelmente, viu, mano? Muito provavelmente. Porque, cara, é que assim... A gente tinha uma visão aqui no Brasil, principalmente nessa época, que a gente tinha aquela coisa meio do que a gente conhece, entre aspas, da cena nacional aqui, né? Um é amigo do outro, que um não gosta do outro, um não fala com o outro, um quebra o outro. E lá fora não, velho. Os caras, cara, assim, não me interessa se era o Alice in Chains, se era o Pantera, se era o Korn. Brother, vamos fazer turnê, velho. Sim. Não, é que eu tava falando mais de inspiração mesmo, tá ligado? Nesse quesito de inspiração, tá ligado? Falo mais nesse negócio de inspiração, sabe? Porque os caras eram bem fora da caixinha também, eles eram bem experimentais, sabe? Mas eu digo, por exemplo, cara, eu tava falando desse debate do Korn, cara, ele já tem uma faixa enorme, você já tem uma faixa gigantesca, isso na versão retail, né? Não sei se na retail, né? Mas você tem uma versão gigantesca que é Canon Jam, tá ligado? E acho que uma coisa que eu gosto muito nessa singularidade do Roots, cara, é o fato de que ele é um álbum esquisitão, cara. Ele é um álbum esquisitão, mas ao mesmo tempo, cara, ele é um... Acho que aí já entra aquele paradigma, se ele é ou não um álbum de new metal, cara. Porque, mano, ele é um álbum bem mais pautado no hardcore, tá ligado? Ele é um álbum que ele é bem mais pautado com força no hardcore, se você perceber aquela linha de riffs ali, tá ligado? Ele é bem mais pautado no hardcore. Eu acho que o que talvez
tem associado com o New Metal, cara, porque assim, cara, tipo, ele, não pode dizer que ele não tem nada de New Metal, mas ele tem, bicho, primeiro de tudo os vocais do Max, cara. Ele não tem os vocais dele, né? Eles não são aqueles vocais rap, hip hop style, tá ligado? Já começa por esse detalhe. Outra que ele tem uma mixagem mais crua. A ideia era realmente deixar cru o negócio, realmente deixar cru mesmo, sabe? Que nem você acabou de falar pouco tempo aí atrás. Mas, mano, uma coisa que eu percebo desse disco é que, bicho, ele não tem nada de metal a não ser ali a referência do próprio Ross Robinson, né? Eu acho que o que talvez deve ter associado ao New Metal foi o fato de outras bandas posteriores terem se inspirado e também o Max ali ter se inspirado, né? Por exemplo, o próprio Korn também, né? A galera, né? De forma geral, né? Ter se inspirado no trampo do Ross Robinson com o Korn ou com aquela demo de 93 do Deftones, não é para que sequer a palavra New Metal era algo, tá ligado? Se você pega esse primeiro do Korn, ele é outra coisa. Se você pegar Deftones aí no começo, os caras eram post-hardcore ali total, tá ligado? Assim, ninguém tava com esse negócio de New Metal ali. Acho que o New Metal só é o que é por causa da indústria, tá ligado? Por causa da indústria, sabe? Por causa de tendência da indústria, né? Porque assim, o gênero antes ele era bem livre de rótulo, tá ligado? Ele era bem livre de rótulo. Era tudo tratado como metal alternativo. Era tudo tratado como metal alternativo. E assim, o Roots, eu concordo que ele não tem nada de new metal, mas o Roots teve uma coisa que foi importante. É claro que se a gente for tratar como new metal, coisa e tal, a pedra fundamental talvez realmente seja o Korn, porque, enfim, por tudo isso que a gente já falou aqui. Mas o new metal só explodiu de verdade porque as bandas viram que o sucesso do Roots foi um negócio tão avassalador que aí todo mundo veio na onda, velho. Aí todo mundo veio na onda. Baixou a afinação mais ainda. Baixou a afinação. A Roadrunner, óbvio, gravadora naquela época, queria bicho, vamos pra dentro, cara. E assim, isso no rock sempre existiu. Sim. Isso no rock sempre existiu. Então, foi assim com o punk rock, foi assim com o glam metal lá da década de 80, foi assim com o thrash metal, foi assim com o grunge, sempre vai ter. Então, assim, o Roots foi a pedra que os caras olharam e falaram assim, bicho, dá pra gente fazer o nosso som, vender, ir pra MTV e lotar a arena. Essa foi a pedra fundamental, assim, sabe? E se você pegar, por exemplo, qual era a diferença do Roots para essas outras bandas de new metal, né, que estavam começando a surgir ali? O Roots, eles tinham tudo que o Max, o Andrés, os caras escreviam, eles tinham alvos. Não que as outras bandas não tinham alvos, mas assim, a raiva dos caras em escrever aquilo é porque tinham sentido, cara. Sim, real. Era real, a parada era real. Entendeu? Sim. Quando os caras misturam o maracatu, a timbalada lá pra fazer o rata-marrata, aquilo era real, cara. Os caras estavam afim de fazer aquilo. Cara, não dá pra falar que assim, goste ou não. Eu, por exemplo, eu não gosto, mas não dá pra você falar que o Carlinhos Brau ele não é um cara verdadeiro no que ele faz. É isso. Ele é um cara verdadeiro no que ele faz, velho. Muito. Então, isso foi muito diferencial, cara. As letras eram muito agressivas, cara. Dictatorship, Control, Ambush, era muito agressivo. É que a realidade do americano era diferente da realidade do brasileiro, né, cara? Então eles passaram... Imagina que os caras passaram... adolescência, infância, baseado no dictatorship, né, cara? Passaram aí pela ditadura, né, velho? Os cara viveram aquilo ali, né? Então, tipo, toda a pressão. Velho, o pai do cara era diplomata. Imagina o que ele não ouvia em casa, que a gente não sabe, né? Nunca abriram muito isso, né? E assim... A gente passou um ódio do terceiro mundo pra eles experimentarem, né, cara? É isso. Velho,
É que eu não lembro a data de lançamento do Split. Mas é 85, dependendo de como ainda é ditadura, cara. É isso aí. Sim, Ainda é ditadura. É isso. E se você vê que pegar... Troops of Doom, ela foi fichada também, tá ligado? Você vê até que a própria música foi fichada, e já era uma época ali que, mano, tava... com quem era? Era já quase liberado da ditadura, né? Assim, já tava mais leve, né? Tava menos pior. Não, acabou em 85, na verdade, né? 86, quando saiu o Troops of Doom, já era pós-ditadura. Mas... Cara, tu tinha muito isso, né? Os caras xingando a Epic na Control por conta de problema de distribuição, ambush por causa do assassinato do Chico Mendes. Então era tudo muito real que acontecia aqui. E o Chaos AD também era real. Sim. Só que os temas do Chaos AD eram diferentes. Os temas do Chaos AD eram as desgraceiras que o Brasil tinha. Era massacre, era corrupção, era guerra acontecendo no mundo. E no Chaos AD, os caras falaram assim, bicho, vamos olhar pro Brasil, mas vamos olhar pra a etnia brasileira, né? Pro que a gente tem, brother. É isso. Cara, mas uma coisa até sobre o Chaos AD, cara, que você falou agora, né? É um disco ali que, mano, tava tacando porrada na corrupção, poder e tudo mais. Vídeo que você olha pra aquela capa do Michael Wayland, cara, basicamente um ser ali totalmente mumificado ali com a grana ali descendo, né? Bicho, uma coisa que eu falo, por exemplo, que fazia um ano, quando esse disco saiu, né? Inclusive no mês do meu aniversário, inclusive, né? Eu nasci naquele ano. Quando esse disco saiu, fazia um ano. Fazia, acho que um ano, ou naquele mesmo ano, agora eu não vou lembrar, cara, que é um ano já, que o Collor, ele tinha ali pedido pra sair, né? O cara sofreu um impeachment, pediu pra sair, tá ligado, cara? Meu, aquilo ali ficou totalmente exposto pra todo mundo ver, tá ligado? Ficou exposto pra todo mundo ver. Não vou dizer exatamente desde aquela época, mas eu digo que daquela época pra frente, cara, a desconfiança do brasileiro com política, cara, aumentou no nível escalonável, sabe? Sempre foi, cara. Ele é produto. Ele é um produto da época dele, né, cara? Porque ele é uma revolta, né? Ele é uma revolta. É uma revolta da sociedade. É uma revolta da sociedade. E nessa época, a banda era, entre aspas, eles eram punks, cara. Punks no sentido de frequentar a cena punk, de estar vivendo o que os caras viviam na rua. Então, sempre foi uma banda, entre aspas, punk. Por isso que tem muita proximidade com o hardcore, né? O Derek entrou, a banda virou hardcore. Irmão, isso aí, ó. Discharge, os caras são apaixonados por Discharge, né? Meus irmãos eram loucos por Discharge, velho. O Igor tocou com o Strife, cara. Imagina. O Igor tocou com o Strife, fez uma tour com o Strife e gravou um disco. Eu até tem o disco aqui. Então. Foi essa mesma turnê do Roots que eles fizeram essa turnê com o Strife, né, cara? Tem todo mundo foi até depois desse período aí que morreu o Dan, entendeu? O fatídico. O fatídico disco da Discord. Da Discord aqui, o ao vivo. A cover do Chromax é com o cara do Strife cantando. Olha aí. O cara do Strife cantando. Porque eles estavam abrindo a turnê. Cara, isso prova que os caras eram com uma mente muito mais aberta do que o metaleiro. Muito, brother. Como é que é o afegão metaleiro, né? Cara, o Igor. O afegão metaleiro, né? Eu quero dizer, tipo, o afegão, né? Quando a gente fala. O Igor. Ter um afegão quer dizer as pessoas normais, né? Assim. Então, cara, o metaleiro brasileiro, ele, depois de 85, que foi o Rock in Rio, os caras entraram numa paranoia que o metal ele tem um só jeito de ser feito e uma maneira de ser feito. E você, eu não sei se vocês já assistiram alguma vez, mas tem no YouTube, é fácil de assistir, um documentário que é sobre o metal de BH, o Ruído das Minas. Sim. Minas, né? Tô ligado. Tô ligado, cara. Tô ligado. Aquele documentário é espetacular. Porque aquilo ali, o que era? Era, na verdade, eu não vou lembrar o nome do rapaz que fez. Ele fez aquilo como um trabalho de conclusão do curso da faculdade dele. Uhum. E a parada ficou tão foda que o cara lançou, velho. O cara meteu no YouTube. E ali você percebe exatamente esse radicalismo
que o Marcelo disse. Porque as bandas naquela... E assim, a turma de Minas sempre foi mais metal do que em outros polos, né? Sempre foi aquela coisa mais... não, isso aqui é metal pra cacete, metal, Satã, capeta, essas coisas. E tinha muito isso, cara. Então, ali fica muito explícito isso de como era fechado as coisas, como as pessoas... até hoje né, cara? Vamos abrir um pouquinho, mas tem muita mente aí que é do tamanho de uma ervilha. Mas... Felipe Sartoreto, o nome do diretor do documentário. Perfeito. Mas uma coisa que eu falo que é o seguinte, né, mano? O que me interessa, principalmente nessa cena de BH, não falo só da cena de BH, cara. Eu falo assim, da cena no metal no Brasil naquela época, mas principalmente também de BH, cara. É que as grandes gravadoras, elas estavam cagando, velho. Você tentava trazer, cara, entendeu? Mano, você vai pegar uma capa de um disco ali que se chama... Um EP que se chama Bestial Devastation. Tem um capeta ali, velho. E, porra, cara, desculpa, mano. Assim, Mano, é uma... Entendeu? Mano, aqui no Brasil, a lógica era... Você tem que tocar música pra tocar em novela. Você tem que agradar a elite carioca, tá ligado? O oligarca carioca, entendeu? É o empresário paulista. Se você não tá fazendo isso, cara, irmão, vai ignorar você, tá ligado? E, mano, é que assim, é foda, cara. A acessibilidade já naquela época pra gente era complicado, né? De você conseguir ali um selo, uma gravadora, ainda bem que você tinha Cogumelo, só que aí que tá, você tinha outros, talvez, selos menores, mas, cara, era aquela coisa, né? Era Cogumelo. Fora disso, né? Era Cogumelo em BH, a Devil Discos do Chicão aqui em São Paulo. Tinha aquele outro selo que lançou antes do fim do Dorsal, que eu não lembro qual era. Então era isso, cara. E assim, voltando, mais uma vez mostrando que Sepultura tinha raiz punk. Cara, o Bestial foi totalmente do yourself, brother. Vamos fazer essa porra desse jeito, do nosso jeito, e nós vamos fazer. Então, cara, isso era muito punk, velho. Em 85 isso era muito punk, cara. Nós vamos fazer aqui com cabinho de vassoura, com todo mundo ligado no baguinho aqui, e vida que segue, velho. Entendeu? Sim, cara, eu acho isso legal pra caralho, mano, tá ligado? Uma coisa que até, entendeu? Uma coisa que até ficou meio puto que o Andreas, ele fica falando, cara, é que, não, Bestial Devastation, Morbid Visions, é um disco infantil. Mano, desculpa dizer, cara, mas aquilo ali é punk pra caralho, velho, sabe? Eu não sei se... Era. Cara, mas assim... Tentaram o cérebro do cara, mas, puta, velho. Todos os discos daquela época, eles eram meio infantis, né? Vamos falar melhor. Isso era o melhor de tudo. Tirando os discos da Dorsal, porque o Carlos realmente já era um cara que pensava diferente, tinha uma mente diferente, ele já tinha uma outra visão das coisas. Eles eram os discos mais sérios. Mas se você pegar o Crucificados pelo Sistema do Ratos, bicho, é infantil pra caralho. Mas é espetacular, cara. O Crucificados pelo Sistema foi o primeiro disco de hardcore da América Latina, cara. Eu não consigo pensar em outro que veio antes. Os caras 83, cara. Então, é muito... Eu acho que fazia parte. Até na década de 90 a gente tinha coisa... Puta, até hoje a gente tem coisa muito infantil dentro do metal, né? Vamos combinar. Sim. Que mais é isso que eu gosto. Mano, mas é isso que eu gosto, cara. Porque assim, velho, quando você tá no começo, entendeu? Quando você é Youngblood mesmo no negócio, cara... Mano, é óbvio, você vai ter uma ingenuidade. A gente tá falando de uma época, cara, você não tava em períodos de transparência agora, que nem agora, né? Entendeu? Era diferente, mano. Você tinha a ingenuidade, você tinha o faça você mesmo, e você tinha uma coisa que hoje em dia tá faltando, que é o foda-se, tá ligado? E, mano, é isso que eu acho bonito pra caralho. Que você tinha o foda-se bem lascado na cara, tá ligado? E eu acho que o Roots... Mesmo ali, depois já de uma fama já construída, cara, que já estavam ali formando uma fama no exterior também, cara,
ele ainda tinha uma energia muito foda-se. Porque, primeiro de tudo, se você vê a forma como acho que até o Max persuadiu a esposa dos caras fazerem uma viagem pro Mato Grosso lá, pra entrar em contato com o Chavantes, cara, ela já renegou na primeira, falou, vocês estão malucos, vocês acham que vocês são o Michael Jackson pra fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Entendeu? E já também foi até o CEO deles lá também, o C. Wills, né, que era da Roadrunner na época, mano, o cara não queria saber, o cara falou, você tá maluco, vai parecer uma compilação de reggae isso aí, velho, tá ligado? Até o Monte Conner nem gostou também da demo, velho. Até o nome, né, cara? O cara da Roadrunner também tirou essa onda por causa do nome também, né? Do Roots, né? Aí, isso aí aqui é reggae, você tocar reggae e tal, né? Então, mas, cara, é assim... Pô, será que tudo isso aconteceu? Do tipo, os caras tirando sarro? Ou será que virou história... aquelas... Tem essa também, cara. Tem essa também. As histórias mirabolantes. Porque assim, cara, o que o KOZD vendeu, o KOZD transformou o Sepultura na principal banda da Roadrunner naquela época. É verdade. Então, tudo que os caras pediram, a Roadrunner deu. Tudo. Então é assim, eu até acho que nem foi difícil persuadir a Glória e tal. Eu acho que o que foi difícil foi chegar lá, a Roadrunner entrar em contato com o Ministério Brasileiro para poder ter a permissão para entrar no coisa, porque era diferente do que é hoje. Porque não falo que foi difícil já, eles não estavam querendo ali deixar, tá ligado? Mas eu falo que, mano, entendeu? Que é muito excêntrico, né, cara? Era muito excêntrico fazer uma parada dessas, né? Era. Mas, cara... Ela tá dando dinheiro pra caralho, ó, pra gente agora, tá ligado? Imagina se essa banda que tá dando dinheiro pra caralho agora pra gente, ela resolve fazer um negócio tão experimental, mas tão experimental que vai acabar sendo um tiro no escuro. Ou vai dar muito, muito certo, ou vai dar muito, muito errado. A gente sabe disso, a gente viu isso na indústria direto, né, meu? Eu acho que o que manteve o Roots, né, atenção pro Roots também, principalmente além da identidade, foi essa energia jovem dele, tá ligado? Foi essa porrada, tá ligado? E primeiro que você já tem um single abrindo o álbum que é chiclete pra caralho, cara. Roots Blood Roots, cara. Porra, cara, Irmão, isso aí foi feito pra vender, cara. Foi feito pra vender, mano. É a melhor coisa do mundo, cara. Mano, uma coisa que eu gosto é quem sabe fazer single, cara. Quem sabe fazer single, cara. Mano, uma coisa que eu acho, assim, fenomenal. Você sabe fazer single, cara, vai sair mais ou menos isso, cara. Eu acho foda pra caralho, tá ligado? E assim, o Sepultura, eles já eram muito fora da casinha, muito antes, e assim, o Igor já queria ter gravado o Roots com o Kodo. Sim. Que é aquele grupo de tambor japonês. Ou seja, em 96 o Igor já conhecia o Kodo. Sim, sim. Ele queria ter gravado, não conseguiu, enfim, só entrou depois no Against, coisa e tal. Então, a gravadora já sabia, já conhecia os caras. Porque os caras gravaram num castelo lá no País de Gales, a porra do KOZD, entendeu? Então, eu acho que a gravadora realmente, ela olhou e falou assim, bicho, vamos apostar nisso aqui, cara. Tanto que tudo que tava com a gravadora na época ficou para trás. King Diamond, eu nem lembro mais o que tinha naquela época, Annihilator. Typo Negative tinha também, era o Biohazard. Mas o Typo Negative, na verdade, ficou maior depois, né? O Typo Negative teve lá o sucesso com o segundo disco, né? Não, na verdade, eu diria que eles tiveram o segundo. É que assim, depende do que a gente chama de segundo, né? Porque você tem o Origin of the Pieces, ele supostamente era pra ser um álbum vivo, né? Ele é meio ao vivo, meio. Que na verdade não é nem meio, ele na verdade é um álbum de estúdio, né? Os caras, eles. A bem da verdade que os caras, eles pegaram. Eles pegaram um sample ali, cara, pra fazer parecendo show ao vivo, né? Pra enganar a gravadora. Né? E aí você fala que a Roadrunner
tava preocupada. Bicho, o Type O Negative meteu um furico na capa do primeiro disco, brother. Não sei se foi o Monte ou se foi o CSU, os caras foram pegar o resultado final lá e falou: pô, mano, é o cu do Peter, cara, tá ligado? Velho, e aí depois no outro colocaram uma parte também do pinto do cara, mano. Então, velho, a Roadrunner não tava muito nem aí pra isso, não. E essas bandas, cara, o Sepultura fez com que todas as outras bandas da Roadrunner virassem terceiro escalão, velho. Os caras olham e falam assim, irmão, vai pra lá, velho. Vai pra lá. E pegava umas bandas de trash antigo, tipo Annihilator, né? Era uma outra vertente, né? E o Sepultura vem e traz uma vertente mais groove. E por outro lado, abre um outro caminho para umas outras bandas que vão nessa linha, né, cara? O próprio Machine Head, por exemplo, que é do Robert Plant. O Machine Head começou a ficar grande na gravadora também por causa disso. Exato. Começou a ficar grande na gravadora por causa disso, que eles vieram também nessa vertente. É uma aposta, né, também nesse som, né, cara? Eu diria que tava dando certo ali, cara. Ó, o groove metal aí tá dando certo. Você tem o Pantera fazendo isso, você tem o White Zombie ali, até naquela vibe meio industrial também, fazendo isso. O Prong também ali, que tinha esse mix também de industrial e groove. Você já tem ali até o Sepultura com Chaos AD, né? E também lá com o Arise fazendo isso, cara. Bota aí o Machine Head, meu, tá ligado? E o Machine Head... E o Machine Head foi a prova que o sucesso do Roots fez com que muitas bandas tentassem copiar. Porque o Machine Head, quando lançou o terceiro e o quarto disco, que é o do Burning Red lá, e o Supercharger, cara, eu até acho legalzinho o Burning Red. Hoje eu gosto mais do que eu gostava. O primeiro, principalmente, e o segundo, que é o More, né? Então, e aí você já vê que até mesmo essas bandas que tinham uma pegada de trash, trash oitentista, já tava tentando misturar aquele som noventista, os caras migraram, velho. Os caras migraram. Bicho, é pra cá que nós vamos. E aí... Pode falar. E aí você pega... Além disso, obviamente que tem muita coisa que vem aí, tipo fabriquinha de linguiça, mas que é ruim, mas também tem muita coisa boa. Cara, o Deftones é extraordinário. Aí se você já no final da década, né? Já no 99, cara, você tem o Slipknot que aí sim, o Slipknot é 100% fonte Roots. 100%. Nada muda. Querer colocar tambor, querer colocar a loucura, DJ, querer colocar afinação. Então, o Slipknot é 100% cria do Roots. Esse é inquestionável. E assim, nem se os caras sentarem aqui e falar pra mim, não, a gente não copiou, eu falo na cara dos caras, é mentira, velho. Porque não tem como, cara. Copiou mesmo, mano. O System of a Down também, acho que o que ajudou bastante, até no System of a Down também, como inspiração, cara, foi o fato de que tiveram. Acho que foi o fato, cara, de que, bicho, a gente tá falando do nosso país, tá ligado? Os caras tá falando lá do país deles. Vamos falar do meu. Tá, beleza, assim, você tinha galera lá na Escandinávia fazendo isso também, tá ligado? Misturando com o som deles, mas esse som, ele já tava, entendeu? A galera já manjava, velho, tá ligado? Se você pegar, por exemplo, o System of a Down, cara, ninguém tava imaginando, velho, a gente tá falando do nosso povo armênio, velho, tá ligado? A gente tá misturando elementos musicais de nossa terra ali no nosso som, tá ligado? E já aproveita que o New Metal, né, ele já tava uma crescente, cara. Bicho, eles eram a banda certa no momento certo, velho, tá ligado? Você pega aquele primeiro disco do System, cara, melhor coisa do mundo, cara. Pra mim, acho que ele é o melhor disco da banda. A bem da verdade, ele é o melhor disco da banda. E aí... É um disco louco. Isso que eu gosto dele. Voltando até o que nós falamos lá atrás, de como o Sepultura era uma coisa verdadeira no que eles tocavam, no que eles escreviam, no que eles faziam, o System of a Down só foi o sucesso que foi porque eles também foram verdadeiros nas coisas que eles fizeram, cara. Eles incorporaram a música,
as músicas das raízes deles, as batalhas do povo deles. Cara, então o System of a Down é o fenômeno que é até hoje por causa disso. Eles sempre foram muito verdadeiros, cara. Assim, eu não vou ser o cara aqui que vai, nossa, eu adorava o System of a Down. Cara, eu demorei pra gostar do System of a Down, eu preciso... Eu também, cara, também. A primeira música que realmente me fisgou do System of a Down foi aquela Bringing Your Bombs lá, sabe? A B.O.B. lá. Cara, quando eu vi aquele clipe na MTV, eu falei, bicho, olha isso, cara. Que porra é essa? Aí eu comecei a prestar atenção. Foi ali que me pegou. Mas o que me pegou efetivamente foi quando... Aí eu comprei o disco, eu gostei bastante do disco, tinha umas coisas meio maluconas, assim. Eu sempre gostei de rock alternativo, indie, essas coisas. Então me pegou bastante. Mas quando eu trabalhei na produção do primeiro show que eles fizeram no Brasil, velho, cara, eu fiquei de cara. Eu falei, mano, que é isso, velho? Olha isso, essa porra ao vivo, cara. Que loucura que é isso aqui, cara. E era muito energético. Até hoje cara. Os caras são completamente malucos lá, meu. São os também, né, cara? Os quatro são os puta músicos, cara. Os quatro são os puta músicos. O Daron Malak é um puta compositor, cara. Um puta compositor, velho. E o projeto dele lá, que é o Scars on Broadway, é legal pra cacete também, velho. Eu não ouvi ainda, vou catar essa referência. Cara, até uma coisa, você vê, o Serge, ele... Mano, você vê que o cara tinha uma época que ele fazia álbum quase ano após ano, velho, tá ligado? Assim, ele tem... Mano, os caras têm influência, eles têm inspiração pra dar e vender, cara. Essa que é bem da verdade, tá ligado? Cara, tem. E assim, as lutas deles são... Como é que é o nome? Não é digna a palavra. São... Verdadeiras? São verdadeiras, cara. Então... Autênticas, né? São autênticas, cara. Exatamente, perfeito. Autênticas. Então, e assim, você vê que os caras são daquele jeito mesmo, velho. Mas isso teve muito da influência do Roots, né, cara? Desse lance de liberar, né? De trazer as raízes, né? E a identidade própria do povo, né, cara? Daquela região, isso, trazer. Perfeito. Existe muito no heavy metal tradicional, no power metal, né? No que a gente chama de metal melódico, ou metal espadinha aí, né? Daquele lance do nórdico, né, cara? Histórias do norte lá, né, cara? De trazer aquilo ali. Só que aquilo ali, ela reflete... Claro, para alguns bate muito, né? Mas para outros, né? Em um país tropical como o nosso, eu acho estranho, né? Eu gostava quando era adolescente. Hoje eu não tenho mais a mesma afinidade que eu tinha com esse tipo de som. Mas, do quê? Do power metal? Do power metal, Eu, quando adolescente, até curti ali, 16, 17 anos, né? Também, mas hoje eu vou te falar, cara. Hoje pra mim não serve, né? Não conversa, né, cara? Não conversa. Mas é o lance da fantasia, né? Do alimentar o adolescente. Lembra que a gente tava falando de ser muito infantil, o bestial lá? É isso. Tá relacionado com aquela essa referência. Cara, e assim, eu tenho alguns discos dessa época aqui em casa ainda, eu tenho os Stratovarius. Assim, eu nunca fui muito 100% fã assim, de metal melódico, sabe? Tudo aquelas coisas que aparecia eu ia pegando. Então eu gostava de Stratovarius, gostava de Halloween. Pra mim a melhor banda, gostava de Gamma Ray, porque Gamma Ray era mais metalzão mesmo, era menos melódico e mais metalzão. Gostava muito de Heaven's Gate. Heaven's Gate, eu gosto de um álbum que é muito que é o último, Planet Earth, que é o último deles. E tem um depois ainda, que é ruim pra cacete, chama Aftermind, é horroroso. Ainda bem que eu não ouvi. Ainda bem que eu parei ele. E o Kamelot, quando entrou aquele vocalista Roy Khan, cara, eles têm um disco que é espetacular, que é aquele vermelhinho da cara lá, o Black Halo lá, esse disco é espetacular. Mas hoje em dia, eu não consigo ouvir, cara. Assim, se eu pego outro dia, até brinquei com um amigo meu, falei, cara, fui pegar aqui pra ouvir, sei lá, acho que foi Stratovarius, cara. Na quarta música eu tirei, cara. Não dá, Stratovarius é muito igual do início ao fim, velho. Não dá. E assim, não conversa, né, velho? Não conversa mais, é isso, não conversa mais. E tá tudo bem, velho. Claro, bem. Com certeza. Por isso que eu falei, eu comecei esse assunto dizendo, cara, tá tudo bem se é o estilo que tu gosta, né? Porque eu acho que
vai muito de cada um, né, cara, do lance da identidade, né, cara, e quando a gente falou infantil, eu não tô infantilizando o fã, o cara que gosta, e sim que ele traz para uma realidade que não é a realidade de um adulto, podemos dizer assim, né, cara, que tem que pagar conta, tem que correr atrás, tem filho para criar, tem não sei... Cara, aí tu vai ficar falando dos caras com espadinha, nada contra, entendeu? Mas, sei lá, não conversa. Na verdade, o infantil não é infantil na parte pejorativa da palavra. Exato. Mas fantasioso. É o infantil da fantasia, perfeitamente, da fantasia. Olha, eu falo por mim, por exemplo, cara, eu adoro black metal, eu tenho uma paixão também ali enorme, mas assim, cara, aquela coisa que eu falo, o black metal, né, e pelo menos até aquela parte mais folk, cara, ela é movida ali 100% pelo lúdico, tá ligado? Assim, mano, acho que o lúdico, ele é necessário, eu acho que tem que ter ali, tá ligado? Eu não vejo problema, na verdade eu curto pra caramba isso, né? Power Metal agora comigo, por exemplo, velho, lá ali tá todos os temas que eu gosto, cara, mas depende muito, cara, depende muito da banda, cara, porque Power Metal é mais ou menos assim, cara, ou dá muito certo comigo, ou não dá, tá ligado? Ou dá muito certo comigo de primeira, ou não dá, cara. Por exemplo, cara, você vai perguntar, eu curto pra caralho o Hammerfall, cara. Mano, o Hammerfall, ele é bem diretão no som, tá ligado? Eu gosto disso, porque ele tem realmente aquela energia ali de banda da cena sueca, tá ligado? Ele tem aquela energia bem de cena de banda sueca dos anos 90. Por isso eu curto pra caramba, né? A mesma galera que tava andando com o mesmo povo ali do Melodic Death Metal, né? Que tava andando também com a mesma galera ali até da cena de Estocolmo lá, em Tomb e tudo mais, cara. Entendeu? Você vê ali que é uma galera que mantém o peso. Tem melodia, mas eles conseguem manter o peso ali, cara, sem... Cara, eles conseguem manter um equilíbrio. É isso que eu sinto, eles conseguem manter um equilíbrio, cara. Entendeu? Não sinto que tem tanta firula, tá ligado? Eu, por exemplo, cara, gosto de sinfônico, mas pra mim é aquele assim, cara, o que no sinfônico você gosta, velho? Pra mim Esse pra mim não dá. Esse pra mim não é comigo também, não. Pra mim, sinfônico eu sou bem seletivo. Ô Maurício, sem querer te cortar, mas vamos voltar pro Roots, a gente tem 10 minutos aí pra acabar, senão nós vamos lá senão nós vamos pro outro mundo, né? Pro outro universo. Só completando uma coisa aqui, eu gosto de algumas coisas de black metal também, mas o Mayhem, por exemplo, eu acho que a história é melhor do que a música. O mito, as lendas, sabe? As lendas. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar pro Roots aí. Não, cara, acho que a gente podia dar uma olhada aqui nas músicas aí, assim, né? Favoritas da casa aí, né? Cada um, sei lá. É foda, velho. Eu já te falo desde o começo qual que é a minha. Eu já te falo desde largada qual que é a minha. Vai lá. Breed Apart, pra mim, sempre foi a minha música favorita do disco. Breed Apart é foda pra caralho, mano. Que música. O riff de Breed Apart é um negócio assustador, assim. Aquela dissonância no meio puta, o alemão é foda. E essa é uma das que eu mais gosto. Gosto de Detector Shit, eu gosto bastante. E Endangered Species é fabulosa, cara. É bom uma demais, coisa que você olha no Bridge Apart, cara, que ela é uma música bem quebradona, tá ligado? Ela tem muito tempo quebrado, né, cara? O Igor fez um trabalho foda, né, meu? O Igor fez um trabalho foda, meu. Todos eles, né? E aí você vê como o Sepultura óbvio que o Max vinha com uma parte das coisas, o Andreas burilava e o Igor terminava o negócio. Mas ali você já percebe que a guitarra e a bateria do Sepultura sempre foram as matrizes para as composições da banda. Sempre. Sempre. E aí foi que, infelizmente, se perdeu um pouquinho com o Jean. Veja bem, o Jean não é um mau baterista, o Jean é um baita baterista. Mas é outra escola. É outra escola. Perfeito. É isso. Outra escola. Mas, cara, a gente até foi bom sem querer ter falado do Igor aí, porque é uma coisa que a gente tem que exaltar nesse álbum, assim, né? Primeiro, o baixo do Paulo, eu acho que nesse aqui ele gravou, né? Esse aqui foi o primeiro que ele gravou. Não, o KZD ele já gravou. Ele tinha gravado, né? Já gravou. Então, assim, o baixo que ele trouxe aqui também, né? A gente nunca fala do Paulo, porque o Paulo é um cara mais discreto, musicalmente falando, e né? Assim,
no dia a dia da banda e tal. Hoje que ele se solta um pouco mais, mas no início ele era o cara mais quietão da banda, assim. Ele era brincalhão. Sei que a galera fala que ele era brincalhão. Mineirinho. Come quieto. Mineirinho. Come quieto. Mas, cara, o Igor aqui, cara, ele criou uma outra geração de bateristas, né? É tipo o Bill Ward, assim, né? Que é a referência máxima dele, né? É o Bill Ward. E ele criou uma linguagem. Isso, uma escola. De baterista. Ele criou uma linguagem de bateria diferente pro Roots. A disposição quando ele coloca aquele surdo entre os dois tons, você fala, bicho, que porra é essa? O cara tá completamente louco, velho. O que o cara vai fazer ali, cara? Então, ele criou toda uma linguagem diferente. E eu conversando com um amigo meu que foi hold deles, e ele fala, velho, eu entendo você gostar do Eloy. E o Eloy realmente é impressionante. Ele fala, mas qual é a característica do Eloy? Ele falou pra mim. Aí sabe quando eu fiquei com o reloginho pensando assim, ó? Aí eu falei, caralho, velho. Eu acho que o que o Eloy faz, cara, é mais reproduzir o que já foi feito, tá ligado, mano? Se você for pegar o Igor, mano, realmente ele criou uma tendência, tá ligado, mano? Ele criou uma linguagem. Entendeu? E assim, eu acho que pra mim o Eloy foi tecnicamente o melhor baterista do Sepultura. Tecnicamente. Sim. Técnica. Mas o baterista do Sepultura que revolucionou foi o Igor. Esse cara criou uma linguagem, cara. O cara criar a caixa no meio das músicas, velho, isso aí era coisa de batida de escola de samba, cara. Maracatu. Isso era maracatu, baião, torcida uniformizada na brasilidade, né, mano? Brasilidade. E assim, e não é, e que fique claro, o Eloy, não é que ele não tenha brasilidade. O Eloy foi criado de outra maneira, bateristicamente dizendo. Sim. O Eloy é de uma linguagem de bateria que estudou a bateria, que estudou métodos, que estudou partituras, que estudou... É um cara estudado, é diferente. Rudimentos, né? Rudimentos pra caralho. Exatamente. E o Eloy, ele é um cara ali que você acabou de falar. Ele já veio estudado, né? Ele já veio ali com uma parte mais técnica, mas o que acontece é o seguinte, cara, ele só reproduz ali o que a galera fez, mas quando você pega os caras ali, principalmente da formação clássica, mano, os caras ali é o famoso, com 2 limões você tem que aprender a fazer uma limonada, tá ligado? Os caras ali lá com pouco recurso, tá ligado? Voltando, punk pra caralho. Caralho, tá ligado? A gente... A criatividade, né? Você vê a criatividade muito com esse tipo de coisa, tá ligado? A gente chama de limitação criativa, né? Assim, o cara, ele tem essa limitação, ela pode ser técnica, né? E aí técnica de conhecimento, de tocar, ela pode ser técnica de equipamento, né? De técnica de equipamento. Então, o Igor acabou se criando o environment dele, né? O meio que ele foi criado foi isso. Ele não tocava bumbo, ele tocava caixa de prato nos primeiros discos. Tinha bumbo o som. E assim, eu até acho que o Eloy criou coisas sensacionais. Não, total, esses dois últimos discos, o Messiah e o... Means to an End é um negócio... É foda. Bicho, como é que o cara senta na bateria e fala, criei isso aqui, ó, tá aqui, ó. Os caras devem olhar pra ele e falar, moleque, você tá louco, cara. Que isso, velho? Então, eram linguagens diferentes, cara. Eram linguagens diferentes. O mundo era diferente, né? Exato. E assim, mas, ainda voltando ao Roots, vocês sabem por que parte das músicas, claro que tem o dedo do Rosa aí, tem essa sonoridade lamacenta? Você falou por causa do Wayne Wallace, alguma coisa assim do tipo? Cara, o cara que era o dono do estúdio lá do Indigo Ranch, o cara fez um pedal, o cara montou um pedal, colocou transistor, colocou tubo, colocou não sei o quê, e era um bagulho que era tipo uma caixa de madeira, velho. Caralho, velho.
Nossa, E era cara. essa porra que dava o som. O Korn usou no disco, no primeiro, e os caras chegaram no estúdio, que era um estúdio caindo, não é caindo aos pedaços, pelo amor de Deus, não é isso, mas era um estúdio com equipamentos antigos, já antigos naquela época. Velho, a hora que os caras plugaram a guitarra naquela porra, os caras falaram, irmão, é isso aqui, velho. É isso aqui. Tanto que o cara fez o pedal e deu pros caras levar pra estrada. Que da hora. Pra reproduzir só assim, né? E uma tendência, né? Cara, é aquela coisa, né, mano? Entendeu? A gente sempre vai voltar pras raízes, né, cara? Entendeu? Você pega um pedal, velho. tá podre pra caralho, você vai voltar pras raízes, né, cara? Poucos discos têm um nome que condiz tanto com a musicalidade quanto o Roots. É verdade. É muito difícil. É muito difícil. Porque, olha tudo que nós falamos aqui, cara. Olha tudo que nós falamos aqui, cara. Sim. Mano, é aquela coisa que eu falo, bicho. Você vai pegar, mano, primeiro de tudo, ele já é um disco que ele é direto no impacto, cara. Roots, tá ligado? O som é direto. Ele tem ali os aspectos únicos ali, tá ligado? As atmosféricos dele. Mas é que tá, cara, ele é um disco ali que, cara, como eu disse anteriormente, ele é um disco de hardcore também ao mesmo tempo, né? Ele é um disco diretão, sabe? Ele é um disco diretão, ele é porrada, tá ligado? Cara, quando você vai ouvir a Attitude, por exemplo, já citando as minhas favoritas aqui, quando você vai ouvir Attitude, bicho, mano, você tá esperando ali entrar no mosh, cara, você tá esperando porrada. A própria música, ela já é um call to action, tá ligado? A própria música é um call to action, o álbum inteiro cara. Você vai pegar Roots, Body Roots, que era porra, cara. Lembra da onde tu veio, velho, tá ligado? A segunda faixa era o quê? Mano, acorda pra vida, essa da porra dessa cama aí, velho, tá ligado? Entendeu? É meio que um sacode, velho, tá ligado? É um sacode. Você, a galera tá precisando cara, tá ligado? Um sacode, entendeu? Eu vou elogiar, só vou falar uma coisa. Eu vou elogiar essa faixa quando é tocada ao vivo, porque o Igor, cara, mano, bicho, coitada da bateria, cara. Ele não só esmurra, cara. Ele comete um crime de agressão contra a bateria. Eu acho maravilhoso, cara. Ao vivo é melhor ainda, cara. O pedal duplo, a forma como ele usa o pedal duplo ao vivo, cara, é coisa do outro mundo, cara. Acho do cacete, velho. Simplesmente acho sensacional. Esse LP de vocês é o novo, certo? É aquelas edições novas, né? Ele é duplo, obviamente, né? O que ele tem? Porque, por exemplo, o que ele tem a mais? Porque o meu LP, aqui, o meu é o original holandês da época. Só saiu na Holanda. Ele é duplo também, obviamente, por conta da quantidade de faixas. Mas, por exemplo, todos aqueles bônus que vem no CD, tem aí também? Não. Cara, depende, não todos. Eu diria que tá faltando alguns, por exemplo. Eu tô com esse aqui que é uma prensagem, acho que de 2017, cara. Mano, ele veio com mais faixas aqui, por exemplo. Você não tem... mas ele tá falando do LP, né? Do LP, né? O LP acaba no Directorship, né? Directorship. Acaba no então LP. ele é igual. É igual, só acaba igual. A diferença do meu pro do Maurício é que o meu vem com esse encarte aqui, ó. O do Maurício não veio, dele veio no meio do cabo. O meu parece um CD gigante, tá ligado? Peraí. Então, mas o seu, eu vou te falar o que é. O seu, ele replica o da época. Ah, entendi. Entendeu? Porque o da época também era assim, ó. Exatamente, é igualzinho. É isso aí. É isso aí. É tipo um original pressing réplica, né, cara? Present. A sua presença é holandesa, né, que você falou? Holandesa. Quando, em 96, já não tinha mais vinil, muito LP rodando, né? E aí saiu na Holanda. Na verdade, assim, eu não comprei na época, eu comprei depois, mas ele é daquela época. Em CD eu tenho o originalzão mesmo, né? Cadê? O teu, esse aqui, bônus que tem duas com bônus, esse aqui?
Pois é, só que o que acontece? Eu não tenho mais o adesivo, minha caixinha quebrou. Pode crer. A minha tá quebrada, mas eu não troco, né? A minha tá quebrada, mas eu não troco. Mas a minha esmigalhou, cara. A minha esmigalhou na mudança, cara. Esmigalhou. Aí não tinha o que fazer. E aí eu tenho os singles, né? Isso aqui, na verdade, é um EP, o Blood Rat. Aí, assim, agora sim são singles. O Roots, Blood Roots, o Attitude, o Rata La Rata. Uhum. E aí eu tenho o Roots of Sepultura, né? Que também saiu na época lá, que tinha o segundo CD. E eu tenho aquela ediçãozinha dupla que os caras lançaram há pouco tempo atrás, né? Que eu acho que é essa que tu tem, né, Maurício? É essa mesmo que eu tenho. Ô, cara, uma outra coisa que aqui pra gente dar uma finalizada é essa capa, né? Porque agora já estamos chegando na hora de... E o seguinte, cara, isso aqui, né? A gente tava falando de roots, né? Tem toda essa representatividade simbólica, né? Semiótica da parada. Agora eu fico imaginando o gringo abrindo isso aqui, vendo os índios, né, meu? Vendo as fotos dos índios, a musicalidade selvagem, né? Assim, o lance selvagem, selva mesmo, assim, né? Floresta, né? Assim, o imaginário do gringo olhando pro Brasil, olhando para isso aqui e vendo toda essa viagem, né, cara, da musicalidade à entrega final do produto, né, cara? Os gringos piraram muito também nisso, né? Demais, cara. Muito na concepção semiótica da parada, assim, os caras... Cara, de onde é que saíram esses caras, velho? De onde é que saíram esses caras? Cara, eu já conheci a banda, né? Exato, é isso aí. Resumiu. Né, cara? E, mano, ele é um disco esquisito, tá ligado, cara? Porque, mano, você já ouve o disco, ele já... Foi o que a gente conversou a live inteira, cara. Eu fico pirando na cabeça dos gringos, velho. Fico pirando na cabeça dos gringos, velho. A excentricidade, o exótico, né? Pelo olhar exótico da parada, né, cara? Tipo assim, pô, o cara... Imagina o cara europeu lá no frio do caralho, o cara olha aqui, vê a foto de uns índios pelados, né, meu? Você, né? Tipo... As viagens que os caras encontraram, as paranoias. Eu vou te falar uma parada. O dia que eu saí de casa, que eu fui comprar o disco. Eu fui comprar o disco na Woodstock aqui em São Paulo, quando saiu. O Valcir era meu amigo, sempre guardava as coisas pra mim. Velho, quando o cara me entregou o disco, eu fiquei olhando pra cara dele. Valcir, que porra é essa, mano? ele olhou assim pra mim e ele falou, tá diferente. Aquela coisa de... aquele pensamento que assim, tá diferente. Não sei o quê. Mas... Foi um choque, velho. Cara, você pegar a capa foi um choque, mas nada... O choque não é maior do que quando eu cheguei em casa e botei pra tocar, cara. Exatamente. Esse foi um choque grande. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu comprei, na época, eu não gostei de cara. Cara, todo mundo torceu o nariz. Eu gostei, demorei pra gostar. Ele foi um disco difícil para que... Eu ainda era um pouco mais novo. Se foi em 96, eu tinha 16 anos. Eu não senti tanto do que a geração anterior que gostava do Sepultura, do Arais. Eu conheci o Arais, eu era muito pequeno, né, cara? Mas quando eu comprei então eu não senti tanto. Quando eu comprei o Roots, eu já tinha 18 anos. Então... mas assim, eu demorei para gostar. Mas quando a banda fez o show de lançamento no Olímpia, que foi quando a filha do Igor nasceu prematura e blá blá blá, ali eu já gostava. Mas assim, eu vou te falar que eu demorei um mês e pouquinho pra gostar, cara. E assim, cara, tinha muito preconceito também, né, velho? Tinha muito preconceito, né, velho? Cara, muito preconceito. E eu lembro que na época foram duas coisas que pegaram, entre aspas, a metaleirada de calça na mão, né? Foi o Roots e o Load. Só que um pro bem e outro pro mal, né? Cara, eu amo o Load, cara. Eu gosto, mas a sensação que tu teve com o Roots, eu tive com o Load. Pra mim, eu demorei pra entrar no Load, assim. Galera, quer falar mais alguma coisa, Boris? Eu ia encerrar, mas pode falar aí, se tem mais informação, manda ver. Cara, agradecer aí. Agradecer você, Marcelo. Então deixa eu começar o agradecimento. Pô, quero agradecer o Boris aí por ter vindo aqui conosco, bater esse papo, falar sobre esse álbum, né, cara? É um álbum que mudou a vida de muita gente, é um álbum que é uma puta referência para várias e várias gerações, e eu acho que daqui pra diante muito mais, né? Aquele velho papo, né, cara? Passou
na prova do tempo, né? Que é um disco que, cara, ele se provou no tempo, né? Que ele é um disco importante e vai continuar sendo. Boris, muito obrigado aí pelo teu tempo aí, pela tua correria, velho. Valeu. Valeu, obrigado, Marcelão. Obrigado aí, obrigado, Maurício, também, cara. Obrigado, E quem quiser aí, às vezes eu falo umas bobagens lá no Instagram. Eu tenho uma página que eu falo umas bobagens lá de vez em quando, que é Music for the Masses. Music for the Masses. Falo umas bobagens lá de vez em quando. Assim, eu tento colocar sempre, periodicamente, alguma coisa, mas às vezes não consigo pela correria do dia a dia, mas estamos indo aí. Quem quiser seguir lá, é bem-vindo. Se vier falar bobagem, vai tomar bola. Vai ser cortado na hora. Mano, bobagem é o que eu mais falo, cara. Bobagem é o que eu mais falo. Fica tranquilo que eu entendo muito bem. Mauricião, obrigado por mais uma parceria aí nesse podcast de redação. Obrigado, é um prazer, né? Esse já é o meu segundo aí. Eu tô animado, cara. Tô animado pros próximos aí, viu, meu? É isso aí, né? Roots, Body Roots, vamos detonar essa porra, né? Eu não tenho a mesma energia que o Max, mas é do caralho, cara. É um disco do caralho, entendeu? Fechamos, agradecer essa dupla aí que ajudou a construir essa história do Roots aqui, completando 30 anos no Redação Desconecta. Lembrando que o programa, esse aqui vai no ar terça-feira, então a gente está tentando agora... iniciamos um processo de colocar 2 episódios por semana, um terça-feira às 8 horas da manhã, tanto no Spotify e nos streamings de áudio como no YouTube, e o outro no sábado às 8 horas da manhã, Spotify e streamings de áudio. Agradecendo os convidados mais uma vez, a gente se vê na próxima semana, um abraço a todos, até mais!